A graça e a paz, amada igreja. Um abraço a todos, muitas saudades, que Deus continue abençoando vocês. Deus é bom e sua misericórdia se renova a cada dia, a cada manhã, eis o motivo que não somos consumidos. Mais um dia de vitória, mais um dia de glória para o nome de Jesus Cristo. Por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória, o louvor, a exaltação e domínio e a majestade. Vamos orar? Pai Santo e amado, querido, soberano Deus, diante da Tua presença nós te agradecemos por mais um dia vivos na Tua presença, porque a nossa fé, a nossa esperança não está nessas coisas corruptíveis, como prata e ouro, carros e casas, mas está no Senhor, as coisas incorruptíveis, aquelas que estão no reino dos céus e são derramadas sobre nossas vidas, Senhor. Te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, perdão pelos meus pecados, por tudo que eu tenho feito, tudo que não te agrada, Senhor, tudo aquilo que causa separação, Pai, entre nós, tudo aquilo que causa tristeza no seu coração, reconhecendo que sou certamente o homem mais miserável e pecador da face da terra, assumindo dos menores. Agora, Senhor, diminua eu para que Tu cresças em mim, Senhor. Também agora libero perdão sobre a vida de todos os meus devedores, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor conduza, Pai, a Tua palavra, porque a Tua palavra não volta vazia, mas antes faz o que Tu apraz. Porque o Senhor Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Senhor. Obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos amados e queridos, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, não tenham dúvidas disso, e eu creio que sairemos mais fortes dessa situação. Apenas continuemos olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. E o Senhor me deu uma palavra deste dia, e eu quero compartilhar com vocês, que está lá em Mateus 28:20, e diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus é a nossa Páscoa. A mais famosa participação relatada na Bíblia foi a última ceia, onde Jesus e os seus discípulos fizeram a comunhão do corpo e do sangue, simbolizadas pelo pão e pelo vinho. A Sexta-feira Santa é o dia em que os cristãos celebram a morte de Jesus na cruz. E por fim, com a chegada do domingo de Páscoa, os cristãos celebram a ressurreição de Cristo e a sua primeira aparição entre os seus discípulos. Se nós lermos lá de Mateus 26, capítulo 26 ao 28, ele relata da ceia, quando Jesus, com os seus discípulos, ele ceia, até a ressurreição, quando ele aparece para os seus discípulos. Durante a Semana Santa, lembramos os últimos dias antes da crucificação de Jesus Cristo, o caminho por onde ele seguiu pelas ruas de Jerusalém até a cruz. É conhecido hoje como a Via Dolorosa. O escritor do livro de Hebreus conseguiu enxergar que o caminho percorrido de Jesus, muito mais que um caminho de tristeza, esse percurso até o Gólgota ou Monte Caveira, qual foi muito sofrido e feito com obediência em amor ao Pai e em amor a nós. Jesus se entregou, se deu. Mateus 28 fala sobre isso, da ressurreição. Ele fala da morte, quando Jesus, sentado à mesa com os seus discípulos, diz: há um aqui que coloca a mão sobre esta mesa que me trairá. Mas em momento nenhum ele abandonou a sua obrigação, ele deixou de fazer aquilo qual o Pai, o nosso Deus Pai, o trouxe para ser feito. Em momento nenhum ele refutou, ele duvidou, mas ele cumpriu tudo aquilo qual ele desceu, deixou a sua coroa de glória para fazer, para efetuar, com convicção que aquilo ali seria glorificado o Pai. Essa atitude abriu um novo caminho vivo para que fôssemos libertos de todo pecado
e mais, resgatados da mão do nosso inimigo. Isso nos dá a oportunidade da salvação. Para todos aqueles que o confessam como Salvador e Senhor e se mantêm firmes em seus caminhos. A morte de Jesus e sua ressurreição, o seu sacrifício, nos abriu um precedente à vida eterna com o Senhor. Por isso podemos ser santificados quando confessamos os nossos pecados e deixamos os maus caminhos e perseveramos em sua palavra, pois o seu sangue nos limpa de todo pecado. 1 Pedro 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, ou seja, andai em respeito, em amor, em consideração a tudo aquilo que foi feito na cruz, em respeito ao nome santo de Deus. Sede santos porque é santo aquele qual vos chamou. Então, ele está dizendo, olha, ele é santo, eu sou santo, mas vocês que me seguem, vocês que me amam, que têm temor, que me respeitam, sede santos também. Dai exemplo, dai bom testemunho, porque existe uma grande nuvem de testemunha ao vosso redor, lhes observando. Nosso testemunho, ele gera a convicção da palavra de Deus, ele gera testemunho de quem é o Senhor para nós, a importância de Deus para nós, o quanto nós o amamos, o valor que damos à crucificação de Cristo, olha, muito mais, o valor que damos a Ele deixar a sua glória, deixar a sua coroa de glória e descer e se fazer homem Deus. Ele doou a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito valoroso. Nada se compara ao amor de Deus. Tanto que a Bíblia fala lá em Romanos que pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada se compara à grandiosidade que foi feita naquela cruz. Eu sou plenamente grato ao Senhor. E como é que eu expresso essa minha gratidão ao Senhor? Me submetendo à vontade de Deus, buscando uma comunhão com Ele plena. Ainda falho como sou, pecador miserável que sou, mas reconhecendo que sou pecador, reconhecendo que preciso deixar os maus caminhos e deixando os maus caminhos, buscando a face do Senhor, buscando a santidade do Senhor. Não dá para viver essa vida, irmãos, sem saber que existe uma outra, que existe um passar de portas e que a qualquer momento o Senhor pode chegar, retornar, voltar ou me recolher. E onde eu quero passar a minha eternidade, certamente eu quero passar com o Senhor. E vocês, aonde querem passar a sua eternidade? Hoje começa a Sexta-feira Santa, sabendo que no domingo é a ressurreição de Cristo. Irmãos, quão maravilhoso e sublime é sabermos que fomos resgatados da mão de Satanás, do nosso inimigo, inimigo de nossas almas, por alguém que nos amou tanto e nos ama, desde a fundação do mundo. E ainda tem gente que duvida disso, ainda tem gente que se refuta a servir um Deus desse maravilhoso. Eu quero lhe dizer para vocês, que para mim, uma das grandes coisas que Deus faz na minha vida é na minha correção, quando Ele me corrige, porque ali eu vejo também o grande amor de Deus. Ele não tem netos, irmãos, ele tem filhos. E a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Eu sou pai, e quando minha filha erra, eu chamo com amor, mas eu corrijo, sabe por quê? Porque eu amo muito a minha filha. Eu quero ver ela crescer no Senhor, eu quero que ela dê fruto. Eu quero que os meus netos sejam, irmãos, servos de Deus, assim como ela é, como eu sou, como minha esposa é, como vocês são. Eu quero que o nome de Deus seja glorificado, seja expandido o reino dos céus por esta terra, e precisa conhecer
mais e mais a cada dia o Senhor. Foi para isso que nós somos chamados, para divulgar, para falar do amor de Deus, para dar bom testemunho. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Aqui não é a nossa morada eterna, não. Aqui é apenas passageira. É uma casa passageira que o Senhor nos permitiu estar como administradores aqui das coisas dele aqui na terra. Nós temos esse papel, essa obrigação de administrar, e muito bem, porque quem nos deu é perfeito. Eu quero lhe dizer que precisamos repensar na nossa vida todos os dias, se submeter e perguntar ao Senhor, me traz a consciência plena do que eu estou fazendo, se lhe agrada ou não. Se não lhe agrada, me ajuda a corrigir, para que lhe agrade, porque eu me alegro quando Deus fala comigo e diz assim: filho meu, continua fazendo isso porque eu me agrado, me alegro com você. Mas também me alegro quando Deus fala comigo: filho meu, ajusta as veredas, porque estou às portas. Ele está dizendo assim: olha, atente, mude a concepção, ajuste isso, porque precisa ser mudado. Porque eu quero estar com você naquele grande dia aqui no reino dos céus, para que você não se perca. A correção faz parte das bênçãos de Deus. Vamos continuar. E se invocar por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. O Senhor já existia antes da fundação do mundo. Incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A nossa fé e esperança está plenamente no Senhor, porque ele existe muito antes da fundação do mundo. Está provado aqui na palavra de Deus, e nós precisamos se apegar a isso. Nos apeguemos à palavra de Deus, confie em Deus. É nesses momentos de angústia, aflição, de dificuldades, que o Senhor prova o nosso coração, nosso caráter, nossa fé, nossa esperança. Ele é o nosso Cordeiro Santo. Volta lá para a época do Egito, lá quando os hebreus obedeceram a Deus e fizeram aquilo qual o Senhor mandou eles fazerem. Mata um cordeiro, tira o sangue, passa sobre os umbrais das vossas casas. E ali o anjo da morte não vai adentrar, ele vai passar direto, porque ele entende que o sangue do cordeiro significava o poder de Deus. Ali o Senhor já apontava para Cristo, tudo aponta para Cristo. Cordeiro santo, imaculado, que não tinha pecado, sangue poderoso, que salva, que resgata, que paga o preço. Mas olha, ele fala que o Senhor já existia antes da fundação do mundo. A vida dolorosa de Cristo nos proporcionou um vivo e novo caminho até o Pai. Vamos ler Malaquias 3, 16, 18. Que diz assim: então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. O Senhor atenta quando nós falamos aos nossos irmãos, amigos, aos nossos companheiros. Nós falamos do Senhor, nós professamos essa fé firme e forte. A nossa vida fala por nós.
O nosso testemunho fala por nós. E o Senhor ouve. Ele atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele. Existe um livro escrito diante dele para os que temem ao Senhor. O nosso nome está escrito diante dele. Naquele livro contém o nosso nome. Para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Deus é bom, Ele lembra do nosso nome. Ele lembra de nós, porque nós somos feitura sua, criação do Senhor. Fomos feitos conforme a imagem e semelhança do Senhor. Isaías 49, 13 e 16 diz assim: exultai, alegrai, ó céus, tu terra, e vós montes, exultai de júbilo, se alegrem, pulem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e nos seus aflitos se compadeceu. Ele se compadeceu com a nossa situação, com a nossa tristeza. Éramos pecadores e fomos remidos por Cristo. Como diz Paulo, pecadores, porém remidos por Cristo. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor? Se esqueceu de mim? Não, Deus não se esquece de nós. Essa aflição, essas angústias que nós passamos aqui é momentânea e não se compara ao corpo de glória que há de vir, que nos espera, qual Deus separou para nós uma casa eterna, na Jerusalém celestial, no céu dos céus. Pode uma mãe se esquecer tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor não se esquece de nós. Sabe por quê, irmão? A resposta está aqui, ó. Todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos tenho gravado os teus muros, ou seja, os teus nomes. Estão continuamente perante mim, estão perante ao Senhor todos os dias. Ele abre a palma da mão e Ele olha para os nossos nomes. Ele nos conhece porque Ele é nosso Criador, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno e amado, o amado das nossas almas. Atos 7, 47 a 50 diz assim: e Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos, feitos por mão de homens, como diz o profeta. Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Aqueles templos nós nos reunimos. Sabe por quê? Porque Ele habita em nós. Ele vai ali por meio de nós e para nós, porque Ele nos ama. E tanta gente perde tempo fazendo templos maravilhosos, suntuosos, riquíssimos, investem dinheiro em tantas coisas que vão ser derribados em 3 dias. E se esquecem do principal, que é o tratamento com as pessoas, é o amor com as pessoas, a dispensação do amor com as pessoas, é o zelo com as pessoas, é o zelo com a palavra de Deus. Não é o amor fingido, mas o amor genuíno e verdadeiro. O amor que não faz acepção de pessoas. É o amor que cobre multidões de pecados. É o amor que é dispensado. É o dividir o pão a cada dia. É o se preocupar com o seu próximo. É o se preocupar com a palavra de Deus e ensinar, e expandir o reino de Deus. Mas não só de palavras, mas de atitudes que fluam do coração. Atitudes que tragam confiança, que mostrem que Deus está no controle, que Deus é sobre cada vida. É assim que a gente expande o reino dos céus, com atitudes que venham honrar Deus. É o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, irmãos. Continuando, ele diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Ele fez tudo. A Bíblia diz que por Ele e para Ele foram feitas e são todas as coisas. A Ele é a glória, nada é nosso, tudo é dele. Continuo dizendo, apenas foi nos dado a oportunidade e a obrigação de sermos administradores das coisas de Deus aqui nesta terra. Nós temos um papel muito importante.
é darmos a Deus conta de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Quanto mais é dado, e a quem mais é dado, mais será cobrado. A responsabilidade é muito grande. E nós precisamos responder diante de Deus isso. Precisamos fazer com que o reino dele frutifique. Porque Ele é um Deus bom. Porque Ele é um excelente Senhor, um Senhor bom. Eu me alegro de fazer parte desse reino. Eu me alegro de ter um Deus, um Pai, um Senhor maravilhoso como Ele é. Eu não me vergonho da palavra de Deus. Ao contrário, eu tenho prazer em dizer quem eu sou, servo do Deus Altíssimo. Prazer em dar bom testemunho, em alcançar vidas para o Senhor. Esse é o nosso papel. Sermos divulgadores, não só de palavras, mas da nossa vida, de testemunho do reino dos céus. Eu era pecador, miserável, continuo sendo, porém remido por Cristo. Temos uma grande responsabilidade. Somos escolhidos e separados por Deus para continuarmos o seu reinado aqui nesta terra até que Ele retorne. E o Senhor está às portas. Vem, Senhor Jesus, vem. Ele vem buscar uma noiva adornada, limpa, santa e perfeita. Ele não vai levar uma noiva suja, com respingos de pecados, mas uma noiva que veste uma veste santa, alva como a neve, esbranquiçada. Eu quero lhe dizer, irmãos, como está escrito no Salmo 150, louvai todos que têm fôlego, louvem ao Senhor. Este momento de tristeza, de angústia, isso vai passar. Mas eu quero lhe dizer que você continue olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Porque Ele está no controle e no comando de todas as coisas. Nada foge do seu controle e do comando. E eu não tenho medo dessas coisas que estão acontecendo, porque primeiramente isso é bíblico, isso está na palavra de Deus. Todos nós que estudamos a palavra de Deus, que temos intimidade com o Senhor, que buscamos a sua face, sabemos que isso ia acontecer. Sabemos que pela desobediência do homem, nós seremos julgados. Mas eu quero dizer para você, irmãos, como está lá em Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Nós temos uma responsabilidade e, como já falei, vamos dar conta disso. Precisamos mudar, precisamos todos os dias nos santificar. Lembremos quando Jesus sentou à mesa com seus discípulos na quinta-feira, ceiou com eles, na sexta-feira o Senhor começou a caminhar em direção à cruz. E no domingo Ele ressuscitou. Nós temos uma obrigação. E temos que zelar por isso, que é representar muito bem, não é bem, é muito bem o reino dos céus. Temos que dar bom testemunho, mas continue confiando em Deus, isso vai passar. O Senhor é a nossa força, é o nosso socorro bem presente nas horas da angústia. E este é um momento de angústia, mas é um momento que o Senhor permitiu que viéssemos à reflexão, a ajustar as nossas veredas para crescermos em espírito e verdade, para adorarmos em espírito e verdade. Sexta-feira, hoje, logo domingo chegará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E eu creio que a alegria virá. E nós sairemos dessa situação mais fortes, sairemos dessa situação mais próximos de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que todas as almas sejam salvas e que nenhuma se perca. Eu quero lhe abençoar e pedir a Deus agora que sobre a nossa casa, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, a tua mão nos conduza todos os dias. Assim como está escrito, que nenhuma praga chegará à nossa tenda, nenhuma praga chegará à nossa casa. Nós cremos na tua palavra, nós confiamos naquilo que está escrito, porque isso vem da tua boca, isso vem do teu reino. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.